Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Hoje, vamos mergulhar em uma das histórias mais incríveis e inspiradoras da Bíblia, uma narrativa que fala sobre fé inabalável, coragem diante do perigo e a fidelidade de Deus. Estou falando da história de Daniel na cova dos leões. Então, prepare-se para viajar no tempo até a antiga Babilônia e descobrir todos os detalhes deste relato impressionante. Para entendermos bem a história, precisamos primeiro conhecer o cenário e o protagonista. Daniel era um jovem hebreu, levado cativo para a Babilônia junto com outros nobres de Judá. Mas Daniel não era um jovem comum. Desde cedo, ele se destacou por sua sabedoria excepcional, sua integridade e, acima de tudo, por sua devoção a Deus. Ele e seus amigos, Ananias, Misael e Azarias, que conhecemos pelos nomes babilônicos Sadraque, Mesaque e Abed-nego, decidiram não se contaminar com os costumes e a comida do palácio real. Essa fidelidade a Deus chamou a atenção. E o próprio Deus concedeu a Daniel conhecimento e inteligência em toda a literatura e sabedoria, além da capacidade de interpretar sonhos e visões. Por causa de suas habilidades, Daniel ascendeu a posições de grande destaque e confiança, servindo sob vários reis, incluindo Nabucodonosor e, mais tarde, Dário, o Medo. É sob o reinado de Dario que nossa história principal acontece. Acima desses sátrapas, ele colocou 3 presidentes, e Daniel era um deles. A Bíblia nos conta, no livro de Daniel, capítulo 6, que ele se destacava tanto entre os presidentes e sátrapas, que o rei Dario planejava colocá-lo como autoridade sobre todo o reino. Ele era excepcional por causa de seu espírito excelente. Sua competência, sua honestidade e sua sabedoria eram incomparáveis. Ele era fiel, não era corrupto e nem negligente em seus deveres. Mas, como muitas vezes acontece, o sucesso e a integridade de uma pessoa podem despertar a inveja e o ciúme em outras. Os outros presidentes e os sátrapas começaram a ficar incomodados com a posição de destaque de Daniel e com a possibilidade de ele se tornar ainda mais poderoso. Eles não suportavam a ideia de ter um estrangeiro, um hebreu cativo, governando sobre eles. Então, movidos pela inveja, eles começaram a procurar uma falha na conduta de Daniel. Eles investigaram sua vida pública, seu trabalho como administrador do reino, vasculharam cada detalhe, cada decisão, cada relatório, mas eles não conseguiram encontrar absolutamente nada. Não havia acusação, não havia corrupção, não havia negligência. A vida de Daniel era um livro aberto, um exemplo de integridade. Frustrados por não encontrarem nenhuma falha em sua vida profissional e pública, os inimigos de Daniel perceberam que só havia uma maneira de pegá-lo, através de sua fé. Eles sabiam que a devoção de Daniel a seu Deus era a coisa mais importante em sua vida. Era a sua rocha, o seu norte. Então eles bolaram um plano ardiloso, uma armadilha que usaria a própria fé de Daniel contra ele. Eles foram até o rei Dario e, com palavras bajuladoras, propuseram um novo decreto. Todos os presidentes do reino, os prefeitos e sátrapas, os conselheiros e governadores, concordaram que o rei deveria emitir um edito e impor um decreto, que por 30 dias, qualquer homem que fizer uma petição a qualquer deus ou homem, exceto a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Eles apresentaram isso como uma forma de unificar o reino e solidificar a autoridade do rei Dario, fazendo dele a única fonte de poder e ajuda por um mês. O rei Dário, provavelmente lisonjeado pela proposta e sem perceber a verdadeira intenção por trás dela, concordou. Ele não imaginava que aquele decreto era uma armadilha cuidadosamente preparada para seu servo mais fiel, Daniel, e segundo a lei dos medos e dos persas, um decreto assinado pelo rei não podia ser revogado. Era uma lei imutável. Assim, a armadilha estava montada. O rei assinou o documento e a lei entrou em vigor em todo o império. A notícia se espalhou rapidamente. Qualquer pessoa que orasse a qualquer deus ou homem que não fosse o rei Dario seria jogada aos leões. Agora, imagine a situação de Daniel. Ele tinha mais de 80 anos na época. Ele havia servido a Deus fielmente por toda a sua vida, em uma terra estrangeira, cercado por uma cultura pagã. E agora, uma lei o proibia de fazer aquilo que era a base de sua existência, orar a Deus. O que ele faria? Ele poderia parar de orar por 30 dias. Afinal, o que são 30 dias perto de uma vida inteira de devoção? Seria a escolha mais segura, a escolha mais prudente para preservar sua vida. Mas Daniel
não era um homem de meias medidas. Sua fé não era uma conveniência, era sua própria vida. Quando soube que o decreto havia sido publicado, ele foi para casa. E ali, 3 vezes ao dia, ele se ajoelhou e orou, agradecendo a seu Deus, como sempre tinha feito. Ele não mudou sua rotina. Ele não se escondeu. Ele não tentou disfarçar. Isso não era um ato de rebeldia contra o rei, mas um ato de fidelidade a um rei muito maior. Ele sabia das consequências. Ele sabia que estava assinando sua própria sentença de morte aos olhos da lei, mas sua lealdade a Deus estava acima de sua lealdade a qualquer rei terreno e, principalmente, acima do seu próprio instinto de sobrevivência. Claro, seus inimigos estavam apenas esperando por isso. Eles vigiaram Daniel e, como esperado, o encontraram orando e suplicando a seu Deus. Eles não disseram diretamente: Daniel desobedeceu sua lei. Em vez disso, eles astutamente perguntaram ao rei: ó rei. Então, eles deram o golpe final. Daniel, que é um dos exilados de Judá, não faz caso de ti, ó rei, nem do decreto que assinaste, mas faz a sua oração 3 vezes ao dia. Ele finalmente percebeu que havia sido enganado, que sua vaidade havia sido usada para armar uma cilada para seu servo mais leal e competente. A Bíblia diz que ele se esforçou até o pôr do sol para encontrar uma maneira de salvar Daniel. Ele procurou brechas na lei, consultou seus conselheiros, mas não havia nada a ser feito. A lei dos medos e dos persas era irrevogável. Seus acusadores o pressionaram, dizendo: lembra-te, ó rei, que é a lei dos medos e dos persas que nenhum decreto ou edito que o rei estabelece pode ser alterado. O rei, com um coração pesado, teve que ceder. Então, o rei deu a ordem, e eles trouxeram Daniel e o lançaram na cova dos leões. Mas antes que a pedra fosse rolada para selar a entrada, o rei Dário disse a Daniel palavras que mostravam a fé que o próprio Daniel havia inspirado nele: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Era uma declaração de esperança, talvez até uma oração, de um rei pagão que havia testemunhado a extraordinária fé de seu servo. Uma grande pedra foi colocada sobre a boca da cova, e o rei a selou com o seu próprio anel e com o anel de seus nobres, para que nada pudesse ser mudado a respeito de Daniel. A sentença estava selada. Para todos os efeitos, Daniel estava condenado a uma morte terrível. Aquela noite foi longa e angustiante para o rei Dario. Ele voltou ao seu palácio e jejuou. Recusou qualquer tipo de entretenimento e não conseguiu dormir. Sua mente estava na cova, pensando em seu fiel amigo Daniel. Ele estava atormentado pela culpa e pela ansiedade. Enquanto isso, na escuridão da cova, cercado por leões famintos, Daniel estava em paz. A Bíblia não nos dá detalhes do que aconteceu lá dentro, mas nos conta o resultado. E o resultado é um milagre. Logo ao amanhecer, o rei se levantou e correu para a cova dos leões. Com a voz embargada pela angústia, ele gritou: Daniel, servo do Deus vivo, o teu Deus, a quem tu continuamente serves, pôde livrar-te dos leões? Imagine a tensão daquele momento. O silêncio que se seguiu ao grito do rei deve ter sido ensurdecedor. E então, para o espanto e alívio do rei, uma voz respondeu da escuridão: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem mal, pois fui considerado inocente diante dele. E também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. A alegria do rei foi imensa. Ele imediatamente ordenou que tirassem Daniel da cova. Quando o examinaram, não encontraram nele nenhum ferimento, porque ele havia confiado em seu Deus. O milagre era evidente. Deus havia honrado a fé inabalável de seu servo. A fidelidade de Daniel em meio à perseguição foi recompensada com um livramento sobrenatural. Deus não o livrou da vez escova, mas o livrou na vez escova. Mas a história não termina aí. O rei Dario, agora plenamente convencido do poder do Deus de Daniel, quis fazer justiça. Ele ordenou que aqueles homens que haviam acusado Daniel maliciosamente fossem trazidos, e eles, juntamente com suas esposas e filhos, foram lançados na mesma cova dos leões. A Bíblia relata que antes mesmo que chegassem ao fundo da cova, os leões os dominaram e despedaçaram todos os seus ossos. Isso demonstra que os leões estavam de fato famintos e que o que aconteceu com Daniel foi, sem dúvida, um milagre divino. Depois desse evento extraordinário, o rei Dário escreveu um novo decreto para todos os povos, nações e línguas que habitavam em toda a terra. O decreto dizia: faço um decreto pelo qual, em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel,
porque Ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Ele livra e salva e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi Ele quem livrou Daniel do poder dos leões. O testemunho de fé de um homem resultou na proclamação do nome de Deus por todo um vasto império. E a Bíblia conclui dizendo que Daniel prosperou durante o reinado de Dario e também no reinado de Ciro, o persa. Sua fidelidade não apenas o salvou da morte, mas também o elevou e garantiu que o nome de seu Deus fosse glorificado. Então, quais lições podemos tirar dessa história incrível? Primeiro, a importância da integridade. A vida de Daniel era tão reta que seus inimigos não encontraram nada para acusá-lo, a não ser sua devoção a Deus. Em um mundo onde a honestidade muitas vezes é vista como fraqueza, a história de Daniel nos desafia a viver com integridade inabalável. Segundo, a coragem da convicção. Daniel não negociou sua fé. Ele não a escondeu para salvar sua pele. Ele estava disposto a enfrentar a morte para se manter fiel a Deus. Isso nos pergunta: até que ponto estamos dispostos a ir por nossas convicções e nossa fé? Terceiro, o poder da oração consistente. Daniel orava 3 vezes ao dia, não apenas na crise, mas como um hábito de vida. Foi essa conexão constante com Deus que lhe deu força para enfrentar a cova dos leões. Nossa vida de oração não deve ser apenas um pedido de socorro, mas uma conversa contínua com nosso Criador. E finalmente, a soberania e a fidelidade de Deus. Deus pode não nos livrar de todas as nossas covas de leões, mas Ele promete estar conosco nelas. Às vezes, o milagre não é evitar o problema, mas ter a presença e a paz de Deus no meio dele. A história de Daniel é uma garantia de que Deus honra aqueles que o honram e que Ele é poderoso para salvar. Espero que essa jornada pela história de Daniel tenha inspirado você tanto quanto me inspira. E uma prova